Olá, queridas. A graça e a paz do Senhor que seja sobre a vossa vida neste momento, que as doces alegrias do Senhor possam inundar o seu coração, que você possa meditar comigo neste dia na palavra que o Senhor tem para nós, direto do coração dele para os nossos corações. Hoje nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor através de alguns textos da Bíblia e vamos falar sobre oração, que é uma coisa que todo mundo fala. Eu acredito que a maioria de nós praticamos, mesmo que talvez não da forma correta, mas praticamos, e que é uma coisa tão importante, né, para a vida de todo ser humano. O que seria de nós se não fosse a oração? Ela é o nosso acesso ao Pai. Então vamos, para começar, nesse momento, ler a palavra do Senhor que está em Tiago 5. Nós vamos ler do 15 ao 18. E diz assim: E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração eficaz dos justos pode muito. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu fruto. Eu acredito que a maioria de nós já pelo menos ouviu em algum momento esse texto sobre a oração de Elias. E muitos de nós, talvez em algum momento, já nos questionamos: meu Deus, que poder, a oração desse homem foi muito poderosa. E Elias era um homem, um profeta, mas que era um homem como nós, que era de carne e osso, como eu e você. E ele orou, e Deus fez o sobrenatural. Pensa, a gente orar, fazer uma oração e ficar 3 anos sem chover, né? É uma coisa, a gente não consegue. A nossa mente, ela é um pouco pequena para poder conseguir. Tipo assim, será que eu consigo fazer isso? Na verdade, nós não conseguimos, né? É Deus que faz através de nós. Sabe, a oração é uma coisa que muitas vezes é difícil para muitas pessoas, porque às vezes, por conta dos nossos afazeres diários, nós costumamos colocar: mas eu não tenho tempo, eu não consigo ter uma vida de oração, porque eu tenho tantos filhos, ou eu trabalho muito, o meu trabalho exige muito de mim, e eu não consigo ter um tempo, por conta, de um texto que tem na palavra que diz: quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Ok, isso é muito bom, mas não quer dizer, e é o correto de se fazer, mas isso não quer dizer que é só assim que a gente ora. Nós podemos orar 24 horas por dia. O nosso pensamento, ele pode estar ligado com o Senhor 24 horas por dia. Eu costumo orar andando, no ônibus, a pé, na cozinha. A cozinha é um dos lugares que eu mais fico e é onde eu mais converso com Deus. Eu vou fazendo minhas atividades e vou conversando com Deus. Do jeito que eu converso com vocês, eu converso com o Senhor. Isso é uma forma de orar. É claro que tem os momentos que a gente precisa de entrar em algum lugar, fechar a nossa porta e nos derramar diante dele. São momentos que são extremamente importantes. Agora, eu costumo pensar, eu coloco isso na minha mente, que assim como o nosso carro, ele precisa de combustível para andar, senão ele não sai do lugar, assim somos nós com relação à oração. Se nós não orarmos, se a gente não tiver uma vida de oração com Deus, a gente não flui em nenhuma área da nossa vida. Porque Deus, ele quer ter relacionamento conosco. Ele não é uma pessoa que a gente vai lá diante dele e fala assim: Senhor, eu preciso disso, disso, disso e disso. E aí ele vai lá e faz: ok,
e manda pra gente. Deus não é um gênio da lâmpada, né? Deus, ele é nosso Pai. Deus é o Senhor da nossa vida. Ele é o nosso dono. E ele deseja relacionar com a gente. Ele quer ter um relacionamento profundo conosco. E isso nós só conseguimos através da oração. Claro que cada um de nós tem a sua experiência em orar ou deixar de orar, mas nós precisamos ter uma vida de oração. É ali que nós vamos falar com Ele. É ali que na maioria das vezes nós vamos ouvi-lo. Quando nós estamos em silêncio diante do Senhor, Ele fala, Ele se manifesta nas nossas vidas de alguma forma. Às vezes através de um louvor que você está ouvindo, às vezes através da palavra. Em algumas situações, depende do seu nível de entrega para Ele, de forma audível, a gente ouve a voz do Senhor. Mas nós não podemos deixar de orar. Os tempos que nós estamos vivendo são tempos que se aproximam à volta de Jesus. E a única coisa que nos aproxima dele é estarmos com uma vida de oração. Nós podemos começar tirando 5 minutos do nosso dia para estar diante dele. Eu às vezes via pessoas falando assim, eu oro 1 hora por dia, eu oro tantas horas. E eu ficava imaginando como é que essa pessoa consegue orar tanto tempo. É muito tempo para ficar de joelho. E eu lembro que antigamente, quando eu era criança, era bonito as irmãs da igreja, era bonito as irmãs terem os joelhos marcados. Era joelho que tinha marca e algumas tinham marca no cotovelo, de apoiar, né, em algum lugar. E era legal, a gente olhava e falava assim, nossa, aquela ali é uma irmã de oração. Quando a gente via um joelho marcado. E eu acredito que aquelas irmãs que tinham os joelhos assim, elas tinham orgulho daquelas marcas nos joelhos delas. E hoje em dia a gente quase não vê isso mais. Ninguém nem fala mais sobre isso. Porque já não se ora como antes. E as coisas foram modernizando e não tem mais aquelas coisas assim de só pode orar deitado, porque realmente não existe uma, né? Na Bíblia não fala lá ajoelha, pelo menos assim. Então, assim, não existe uma posição certa. É claro que a gente nos prostrar diante do Senhor de joelho é uma posição de humilhação, é uma posição de dependência. Então, assim, mas antigamente nós orávamos mais do que oramos hoje. Mas o que Deus está chamando a gente agora para uma realidade de que nós precisamos nos prostrar diante dele e termos uma vida de oração. Porque através da nossa oração, o sobrenatural de Deus acontece. Através da nossa oração, Deus muda o nosso quadro, Deus muda a nossa casa, Deus muda a nossa família, Deus opera cura, libertação, transformação, tudo que Deus tem para fazer em favor das nossas vidas vai acontecer a partir da nossa vida de oração, a partir do nosso tempo com Ele. Tem outro texto que eu separei, mais 2 textos aqui para a gente ler. O outro está em João 13, 14, que fala assim: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E é isso que o Senhor quer. Ele quer que o nome dele seja glorificado. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, muitas coisas que nós classificamos como milagres, nós classificamos como sobrenatural, acontecem não porque somos queridinhos de Deus apenas. Somos sim. Eu sou queridinho de Jesus, você é queridinho de Jesus, está na palavra. Ele nos ama, mas ele não tem preferência. O que ele quer é glorificar o nome dele através das nossas vidas. E isso nós vamos alcançar a partir de uma vida de oração com o Senhor. A partir de nos rendermos e nos prostrarmos diante dele. Outro texto que eu separei para a gente meditar está em Mateus 21, 21, que fala assim, 21 e 22. Jesus respondeu: eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte:
levanta-te e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo, ele não diz algumas coisas, e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. A oração, ela ativa a nossa fé. Uma vida de oração, ela vai trabalhando na nossa mente, no nosso físico, no nosso espiritual, de uma forma que a gente só consegue, não tem como explicar. É a vivência. A partir do momento que a gente começa a orar, no primeiro dia você talvez não vai conseguir orar 5 minutos, se você não tem o hábito de orar. E a gente fica ali e como eu ia dizendo anteriormente, às vezes, antes de eu ter esses momentos de oração, eu falava assim, meu Deus, como que essas irmãs, eu conhecia várias que tinham esse hábito, conseguem orar tanto tempo? É tão difícil ficar ali muito tempo. E no começo realmente é difícil. Você fica ali 5 minutos, parece que você ficou 5 horas. Mas à medida que você vai fazendo aquele processo diariamente, o Espírito Santo começa a trazer à nossa mente motivos para a gente estar orando. Tem tantas pessoas, se nós pararmos para ver, tantas pessoas à nossa volta que precisam de oração. Tantas pessoas à nossa volta precisando de uma palavra de Deus. E muitas vezes a gente não tem a sensibilidade de ver, porque não temos uma vida de oração diante do Senhor. A oração é a chave para termos acesso ao Pai, para nos aproximarmos dele. E não tem uma forma específica. Ai, mas eu não sei orar bonito. Às vezes eu vejo o pastor fulano de tal, a irmã fulano de tal, ela ora tão bonito. Deus quer o nosso coração. É a sinceridade do nosso coração que comove, que quebranta o coração de Deus. Não é a beleza, não são as palavras bonitas, bem postadas, pontuação linda. Não é isso que Deus quer. Deus quer o nosso coração. A sinceridade do nosso coração de chegar diante dele e abrir e nos derramar. Em alguns momentos nós não vamos ter palavras. Nós vamos chegar diante dele e vamos apenas chorar. Em alguns momentos nós vamos ficar em silêncio, porque a lágrima também não sai. Mas ele entende, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando nós não conseguimos orar. A intenção do nosso coração conta para o Senhor de estarmos ali, prostrados diante dele, mesmo que em alguns momentos muito difíceis as palavras não saiam dos nossos lábios. Mas a nossa intenção é em estarmos nos prostrando diante dele, agrada o coração dele. Comece a partir de hoje uma vida de oração. Se prostre diante do Senhor, seja sincera com o Senhor. Prostre-se diante dele e diga, Senhor, eu preciso de uma vida de oração, mas eu ainda não sei, eu ainda não consigo. Me desperta, me fortaleça. Eu tenho tido experiências de Deus, me tirar o sono de madrugada, porque eu sempre gostei muito de dormir e tive muita dificuldade de orar de madrugada. Mas eu queria ter esse tipo de vida. E eu tenho tido experiência de Deus me despertar, porque eu pedi isso a Ele. Então faça isso. Peça a Deus, fala, Senhor, me incomode para que eu venha ter uma vida de oração com o Senhor. Nós precisamos de uma vida de oração, assim como nós precisamos de uma vida de leitura da palavra. A palavra e a oração são combustíveis para a nossa vida, assim como um carro precisa de combustível, assim como um fogão precisa de gás, assim como nossas casas precisam de energia, nós precisamos de uma vida de oração para nos aproximarmos a Deus. Comece hoje, se ainda você não tem essa prática, comece hoje a viver uma vida de oração e você vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo na sua casa, na sua vida e em volta de você. Amém? Que o Espírito Santo possa falar profundamente ao seu coração e que essa palavra fique de forma especial no seu coração. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.